Jota, ontem o CENIPA, né, a Aeronáutica, né, divulgou o relatório do acidente que resultou na morte do ex-governador Eduardo Campos e de mais 6 pessoas. Entre eles, assim, 3 jornalistas daqui de Pernambuco, né, Marcelo, Percol e Severo. E apontou diversas causas, mas basicamente falha humana no episódio, né? Ele fala de desorientação espacial, fala de cansaço dos pilotos, alguma coisa de intriga entre os dois também, falta de experiência para pilotar aquela aeronave, mas tem muita gente contestando esse relatório, inclusive a família contesta essa leitura que foi feita, né? Os pilotos e de Eduardo Campos, exatamente. Então eles contestam essa afirmação de que houve falha apenas do piloto. Eles acreditam que o equipamento também resultou numa coisa. Até porque eu estava vendo um levantamento que foi feito em cima da rede da família Cessna, né, 560, e é uma série de acidentes com o mesmo perfil, né? Então isso está levantando a hipótese de uma outra falha que não humana. Mas é que a gente vê agora, pelo menos até agora, o oficial que se tem é a questão dos pilotos. Desorientação espacial, que é isso? Você está dentro das nuvens, você não tem referência, você precisa ter um ponto de referência para você se guiar, e você não tinha isso porque você estava no meio de nuvem, o tempo estava fechado, estava nublado e tudo mais. Até foi recomendado a aterrissagem por aparelho. Ele errou a rota, não seguiu a carta aeronáutica. Então tem uma série de coisas. Eu acho que a gente pode esclarecer um pouco mais agora. Nós estamos ao telefone com o advogado especialista em direito aeronáutico, Sérgio Roberto Alonso, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Doutor Sérgio, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha de Recife, Pernambuco, tudo bem? O prazer é meu, bom dia. Que avaliação o senhor faz da divulgação justamente do ocorrido, né, com o acidente justamente pelo CENIPA? Veja só, ontem eu ouvi bem o relatório final, né, feito pelo CENIPA, e poderia dizer o seguinte: o relatório está muito bem, é muito bom, provou toda a hipótese que desde o primeiro dia do acidente as pessoas que entendiam de aviação achavam que era, né? Então foi muito bem feito e sempre todo mundo achou que era isso, uma desorientação espacial. E eu diria mais, esse acidente ele começa com uma violação do procedimento de instrumentos da base aérea de Santos, no Guarujá, né, e termina com uma desorientação espacial. Se os pilotos tivessem seguido a carta de aproximação NDB da base aérea do Guarujá, o acidente não teria ocorrido. Na medida que eles violaram esse procedimento, eles chegaram velozes e não estabilizados. E depois, por pouco eles não estavam no solo. Eles conseguiram arremeter, mas depois deu a desorientação espacial. Porque também eles não fizeram a subida de acordo com a carta. Eles fizeram uma curva à esquerda muito acentuada e ficou num voo entre olhar para o chão e no meio da nuvem. Isso é uma coisa clássica de desorientação espacial. Doutor Sérgio, Márcio Didier tem perguntas a lhe fazer. Bom dia, doutor Sérgio, tudo bom? Bom dia. Essa desorientação espacial tem alguma coisa a ver com uma pane mental que a gente tem, ou alguma coisa que envolve labirinto e tudo mais? Ou é só você não saber onde é que você está guiando o seu avião? Não, a desorientação espacial é um problema humano, de labirinto e de percepção. Se você ficar no meio no meio de uma condição instrumento e numa condição visual, existe uma confusão. Por exemplo, se você estiver voando, você tem 2 tipos de voo. Ou o voo é instrumento ou é visual. Visual, você mantém o voo com as suas
informações visuais, mantendo o horizonte visualmente. Sim. E quando você for instrumento, você tem que olhar só para os instrumentos. Se você fizer essa mistura, pode dar isso para qualquer pessoa. É comum. Se você pegar a maioria dos acidentes do mundo de desorientação espacial ocorre dessa forma. Então, respondendo a sua pergunta, acho que é isso. Agora, pela carta aqui de lá do aeroporto do Guarujá, o avião teria que ter passado 2 vezes por sobre a pista. No formato do I-8, né? Um 8. Aí passaria 2 vezes, aí pelo menos você certificava onde é que estava a pista e o tamanho dela. É mais ou menos por isso que ele deveria ter seguido essa carta? Ele tentou ganhar tempo e fez um procedimento não correto, vamos dizer assim, seria isso? Exatamente. Como o procedimento da base aérea do Guarujá, ele não é de precisão, ele não tem ILS, você tem que usar o procedimento NDB. Você vem, bloqueia lá um auxílio, depois você bloqueia de novo e você vai fazendo curvas, tantos graus por tantos minutos. Quando você atinge uma posição que se chama MDA, Minimum Decision Altitude, se você não enxergar a pista, você tem que arremeter. Sim. E tem padrões de velocidade, distância e altura. O que ele fez? Ele fez uma aproximação direta, se utilizando de vamos dizer, um aparelho, sei lá, FMU, FNO, que levava ele para uma aproximação direta. Só que esse aparelho não pode ser utilizado em condições de instrumento, só em voos visuais. Ele usou isso e chegou para uma descida com a velocidade superior e desestabilizado. E ainda tinha uma condição muito ruim no dia aqui. Como ele só pode operar naquela cabeceira, ele veio, que é a cabeceira 35, 32, que é com proa norte, ele vinha com vento de cauda, que era que acelera o avião, que soprava do mar para a terra, aumentando mais a velocidade dele em relação ao solo. Entendeu? E um acidente semelhante a esse foi o dos Mamonas Assassinas, que eles vieram com uma aproximação desestabilizada, veloz, só que lá teve uma característica, ele fez a arremetida para o lado errado. Mas tem alguma característica com esse aí, entendeu? Mas era um voo noturno. Agora, doutor Sérgio, pois não. É comum pilotos fazerem esse tipo de atalho, não? Eu não posso dizer se é comum, ele não podia fazer. Legalmente ele não podia fazer, ele violou a norma. Ele violou a norma. Entendeu? Quer dizer, e pagou com a vida. Os padrões, aquele padrão de fazer aquela coisa, é tudo bem feito para que dê tudo certo. E a aviação é assim, tem várias, ela era muito insegura, depois eles puseram vários padrões e que tornou a aviação segura. Mas se você rompe os padrões, ela volta a ser insegura. Entendeu? É isso aí. Agora, pois não. Jofre Melo também tem perguntas a lhe fazer. Jofre. Pois não. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia, Jofre. Em termos legais e normativos, já que o senhor trouxe esses termos à nossa conversa, seria preciso a torre, por exemplo, orientar o piloto após essa remetida, ou ela contaria que previamente o piloto teria o conhecimento da carta relativa específica daquele aeródromo? Veja só, a base aérea de Santos não tem controle, ela é Rádio Santos. A responsabilidade é toda do comandante. Então ele tinha que, quando saiu do Rio, ele tinha que saber as condições meteorológicas e ele não podia contar com a rádio, porque ela não tem nem não visualiza e não tem radar para acompanhar. Por isso que tem o sistema IMDB. E outra coisa, ele rompeu ainda mais, violou ainda mais a legislação, quando ele falou que estava fazendo o procedimento NDB e estava fazendo outra coisa.
o que em jargão aeronáutico estava fazendo um macete, entendeu? Ele cantou uma posição, mas estava noutra. Certo. Dr. Sérgio Roberto Alonso, com relação ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ele goza de credibilidade, existe questionamentos também com relação a isso, como é que o meio, não é, encara justamente um relatório apontado como esse pelo CENIPA? Veja só, o relatório do CENIPA tem presunção de verdade. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem vários julgamentos que dizem o seguinte, que as decisões do CENIPA para efeito de investigação de acidentes aéreos e de responsabilidade é o único órgão capaz é a única perícia com credibilidade. Obviamente, você pode, se você provar que ele fez errado, quer dizer, você pode provar, mas é difícil, entendeu? Então, tem presunção de verdade. E o Supremo equivale às decisões do CENIPA, às decisões do Tribunal Marítimo para acidentes náuticos navais. Agora, nesse caso também, o que peca é justamente a caixa preta não estarem funcionando, gravando. Isso poderia dar uma credibilidade maior ou um atestado maior. Por conta de não ter acontecido isso, gera essas divergências de opiniões, não é isso? Veja só, agora o problema de ter a caixa preta, isso eles até colocaram, era o problema do operador. Na realidade, o avião não podia estar operando sem a tal caixa preta, que estava desativada, não sei porquê. Entendeu? Agora, o relatório do ponto de vista técnico, na minha visão, está perfeito. Certo. Entendeu? E por mais que fiquem falando aí que erro de projeto, disso, daquilo, eu duvido que alguém consiga provar o contrário. Entendeu? Porque está muito tecnicamente perfeito. Quer dizer, não é, ele acha, ele demonstrou, porque ele mostrou a carta de um radar, disso, daquilo, está tudo comprovado. E outra coisa, tem credibilidade internacional. Certo. Vamos supor que se amanhã ou depois forem lá contra o fabricante da aeronave, o projetista da aeronave falando isso ou aquilo, nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, esse relatório praticamente prevalece. Entendi, sim. Muito bem, doutor Sérgio Roberto Alonso, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, bom ouvi-lo, um forte abraço e tudo de bom. Para vocês também, eu que agradeço. Conversamos com o advogado especialista em Direito Aeronáutico, doutor Sérgio Roberto Alonso, participando com a gente do Folha Política de hoje. 11 horas, mais